Muito boa noite. Muito boa noite, Gislaine. Muito boa Boa noite. noite. Você que é aluno do Dominando Neuroimagem e Demência, você que quer aprender mais sobre neuroimagem, é um grande prazer receber todo mundo aqui, né? A gente já parabeniza, não é, Gislaine, pelo esforço que você está aqui de tá querendo aprender, está querendo se atualizar. Então, é um grande prazer receber mais uma vez a Gislaine aqui, né, para a gente discutir um caso, para a gente conversar. E eu sempre digo que a gente aprende caso a caso, né? E eu trouxe hoje um caso que, de fato, esse caso ele vai mostrar por que os três pilares são importantes. Então, eu vou só relembrar aqui os três pilares. Primeira coisa é neuroanatomia direcionada, né? O primeiro pilar, né? Saber bem os pontos importantes anatômicos que são fundamentais, são importantes para a cognição. Segundo pilar, saber as sequências de neuroimagem e saber aplicar as escalas. Porém, se você souber bem o pilar 1, o pilar 2, você não usar o pilar 3, que é correlação clínico-radiológica. O que você vê na clínica, o que você vê na anamnese, no teste cognitivo, no exame neurológico, você correlaciona com a imagem. E às vezes, né, só resta você fazer isso. E eu vou mostrar esse caso que é um caso que ele é bastante interessante nesse ponto. Então, alguma ponderação, Gi? Boa noite, Fábio. Obrigada pelo convite mais uma vez, e eu faço das minhas palavras também as suas. Parabéns para todos que estão aqui, dando um passo a mais para ter esse conhecimento em neuroimagem. Realmente, conhecimento liberta, e o conhecimento de neuroimagem acho que dá proficiência, dá segurança para todos. É bom para o clínico, é excelente para o radiologista. Essa troca é excelente, eu aprendo muito cada caso que eu discuto com você, minha autoridade aumenta e a gente vê como muitas vezes não significa que o laudo esteja errado, mas se a gente não tiver essa correlação clínico-radiológica, um está falando A, o outro está falando B, e aí a Uhum. gente não chega a lugar nenhum. Então eu acho que isso é muito interessante, esse é um dos casos que, quando você me passou, dá uma olhada nesse caso, foi um caso que eu achei muito interessante, isso como é importante a gente ter essa ligação, e muitas vezes a única pessoa que vai ter mesmo a oportunidade de fazer essa correlação é o próprio clínico solicitante, é o próprio solicitante. Então, às vezes, não tem esse contato com o radiologista, é um privilégio a gente ter esse contato, né, Fábio, essa discussão. E nem sempre é possível isso no dia a dia, nos casos da vida real. E aí é importante mesmo o próprio clínico saber ter essa olhar direcionado para responder aquela pergunta que ele tem ali na frente dele, né. Eu posso dizer que eu sou um sortudo, né? Porque eu tenho uma neuroradiologista para chamar de minha, né? Eu falei isso algumas vezes. Mas vamos lá, vamos Sim, começar aqui o caso. com Então, essa certeza. paciente, né, é uma paciente de 84 anos, né? Ela é divorciada, não tem filhos, tem terceiro grau completo, ela é destra, e ela vem na consulta com uma amiga, uma sobrinha, né, e uma sobrinha neta. E ela vem assim, claramente desgostosa na consulta, com cara feia, vindo assim: olha, não sei porque eu tô aqui. Eles acham que eu tô tendo problema, eu tô ótima. Né? E aí, assim, sempre aquele clima, assim, né, que fica na consulta. Né? A família falando que de 2 a 3 anos está tendo algumas confusões, né? E o que eles citaram? Que há um ano o gerente do banco entrou em contato com a família, dizendo: olha, ela está vindo aqui no banco todo dia e fica tirando extrato, fica preocupada com roubo. Então, claramente, ela estava tendo dificuldade. Ela caiu em golpe, quer dizer, caiu naqueles golpes financeiros de WhatsApp.
né, que de ligação, e ela continuava morando sozinha e se negando a qualquer ajuda. Não queria ninguém ajudando, não queria suporte, né? Ela estava tendo a sensação que estava sendo roubada no banco. Tá? A paciente, assim, olha, eu não tenho nada, minha memória está ótima, eu tenho 84 anos, isso é normal da idade. Tá? E essa consulta, na verdade, é uma outra opinião, né? Então, é uma segunda opinião. Tá? A paciente, então, né, claramente desgostosa com a conversa, né? E é difícil, porque muitas vezes, né, eu sempre tento fazer uma conversa separada, mas nesse caso não foi possível, né? Hum. E aí, assim, quando acontece isso, às vezes você tem que ver objetivamente, né, fazer o teste, avaliar, tirar as próprias conclusões. Então, esse caso era um paciente que tinha hipotireoidismo, hipertensão, dislipidemia, osteoporose. Ela estava usando levotiroxina, uma estatina, vitamina D e o risendronato. Estava com a prescrição de escitalopram e mirtazapina. Vocês imaginem como que devia estar essas medicações, né? Ela não tem história, né, nos pais de declínio cognitivo, demência, né? Então, mais ou menos foi isso, assim. Então ficou aquela disputa, assim, na sala, né? A paciente achando que não tinha nada e a família, assim, meio perplexa, sem conseguir falar. Vamos ver a testagem cognitiva dessa paciente? Então eu vou Claro, assim, nesses casos, quando a conversa é difícil, você acha que os testes cognitivos, partir para o teste ajuda ali na dinâmica? eu acho, né, Gi, que, do mesmo jeito que na imagem eu acho importante você ter uma opinião própria sobre as coisas, que vale para tudo em medicina. Tá. Ter uma opinião própria, objetiva. Sempre fala assim: olha, Uhum. é, quando você vai num médico com febre, não acharia muito estranho se o médico não medisse sua temperatura? Sim, Eu com ia falar: não, certeza. alguma coisa tá errada, né? Pô, ele nem mediu minha Sim, não temperatura. checou? Uhum. Então, por que que quando a pessoa vem com alguma queixa ou a impressão externa de que alguma coisa está errada, a gente não mede objetivamente a cognição? Né? Então, Perfeito. claro, eu sou um neurologista cognitivo, né? Né, minha profissão, meu ganha-pão é fazer teste, né? Por outro lado, eu não vi, eu acho que é tão importante que é parte do exame físico, o teste cognitivo, né? Perfeito. Então, esse caso, Uhum. assim, vocês vão ver aqui pelo teste que vai, né, tirar o véu, como a gente gosta de dizer, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Então, vamos lá, ó. Então, a paciente, isso aqui é o MoCA, né? É um teste de rastreio cognitivo, tá? Ele é adequado para pessoas que têm mais que 8 anos de escolaridade, então a paciente tinha terceiro grau, tá? E aqui começou a chamar a atenção, ó. O trail making, né, que é o teste de trilhas, ela tem que fazer um A, 2B, 3C, 4D, 5E. Tá? Ela acertou. Ela teve uma dificuldade aqui em copiar o cubo, né? O relógio, ó, ela teve aqui alguns erros, né? Então ela aqui, olha como é importante como a pessoa fez. Ela planejou errado, ela fez um círculozinho pequenininho, aí ela percebeu o erro e fez um círculo maior, né? Uhum. Agora, o que, que me chamou a atenção, ó, na hora de nomear, Tá. eu mostrei, ó, o que, que é isso daqui? Ela falou assim, ó, cachorrão, Hum. cachorrão. Que bicho é esse? Boi. Ó, que bicho é esse? Cavalo. Olha. Né? E aqui, ó, DF é dica fonêmica. Então, eu falei assim, olha, esse daqui é o lê, ela falou leão. Esse aqui é o ri, ela não acertou. Esse aqui é o K, ela falou cavalo, né? Ela não sabia, por exemplo, que o leão é o rei
os animais. Ou que o cabelo do leão chamava juba. Ela não sabia, né, onde vive esse animal. Nem quando eu falei, olha, é um lugar quente, seco, com pouca água, são dicas semânticas. Nem quando eu falei, o camelo vive no D, né? Então, claramente, ela estava com uma dificuldade de nomear, se de extrair o conhecimento semântico. E veja só, uma paciente que morava sozinha, que cuidava das contas, que lidava com as finanças, que tomava os remédios sozinha. Tá? Aqui, ó, é, é a parte da memória. Ela tem que repetir as 5 palavras. Tá? Então, aqui, o teste original, você só pode repetir 2 vezes. Rosto, veludo, igreja, margarido de vermelho. Tá? Para ela conseguir repetir as 5 palavras, eu tive que fazer 4 vezes. Então, claramente, também é uma dificuldade de memória operacional. Tá? Pela regra original do teste, 2 vezes. Eu faço até 5 vezes, depois escrevo as palavras. É um jeito de você ver a gravidade do déficit de memória operacional. Tá? Que é um jeito, né? Ela conseguiu repetir a sequência numérica, ela conseguiu bater a letra A. Olha só, ela conseguiu acertar 4 de 5 contas. Ela não conseguia repetir frases longas, né? E ela não conseguia. A fluência dela foi muito baixa. 7 animais em 1 minuto. Tá? Ela não conseguiu aqui abstrair. Então, aqui, você fala assim: olha, eu vou te perguntar o que as coisas têm em comum. O exemplo é laranja e banana são frutas. Tenta seguir esse exemplo, essa lógica, me diz o que as coisas têm em comum. Olha, o que tem em comum um trem e a bicicleta? Roda. Quer dizer, então ela foi, não conseguiu abstrair, né? Ela foi concreta. E régua e relógio. Tá? E aqui na evocação, 0. Né? Não conseguiu evocar nenhuma das palavras. E aqui, ó, foi uma coisa interessante, né? Ela sabia o dia do mês, o ano, onde ela estava. Ela não conseguiu falar consultório. Até saiu a palavra de consulta, mas a palavra consultório não veio. Né? E aí, né, eu falei, olha, eu vou fazer um teste, né? Aqui é a fluência, ó, 7 palavras com a letra F em 1 minuto. Isso é baixo, tá? Mas eu falei assim, olha, eu vou tentar, né, ver um pouquinho mais um teste de nomeação, tá? Então, e aí eu fiz, né, um teste que chama teste de nomeação de Boston, em que eu vou mostrando figuras e ela tem que me dizer o nome das figuras. A primeira página do teste são figuras muito simples, figuras de alta frequência. Né? Então, por exemplo, ó, helicóptero, ela chamou de avião. Quer dizer, uma parafasia, né, um erro semântico, a mesma categoria. Helicóptero e avião, ambos são meios de transporte que voam. Né? Então, por exemplo, polvo, ela falou planta. Ela não conseguiu lembrar o que era um cabide, um cogumelo, né? Um camelo, que ela já não tinha lembrado. Então, um brigadeiro. Então, olha, banco, olha que interessante, ela saiu sofá. Outra parafasia semântica. Banco por sofá, coisas que a gente senta. E ela falou cadeira de praça. Então, e aí, eu vou fazer aqui uma coisa que que eu recomendo não fazer. Mas eu vou mostrar assim, olha, se fosse há uns anos atrás, né, antes de eu conhecer a Gi, não conhecia a Gi, na verdade, né, Gi? Mas antes de eu aprender a ver imagem com a Gislânia, conseguir ver, né, uma impressão própria, o que eu fazia, que acho que muita gente faz? Olha, vejo a ressonância, eu vou primeiro ver o laudo. Né? Vamos ver o laudo, Gi? Vamos ver. Então vamos lá, ó. Informação clínica, ó. Perdi memória. Informação neurológica. Então, ó, não tem tumor, não tem sangramento, não tem coleção, não tem desvio de linha média. Tem lá umas lesõezinhas da substância branca. Ó, não tem atrofia
hipocampal, MTA1. Não tem atrofia torrinal, LK1. Tem uma atrofia mais parietal. Né? Não tem nada isquêmico, né? Então vamos lá, assim, ó. Qual que é a conclusão? Tem um FASECAS 2, tá? Tem uma microangiopatia moderada, tem preservação do hipocampo, preservação do córtex entorrinal e uma atrofia mais parietal, um coedan 2. E aqui, uma atrofia, né, compensatória, né, uma dilatação compensatória dos ventrículos. Tá? E aí, gente, assim, vamos ver a imagem, depois vamos tirar uma conclusão, assim, e vocês vão ver que esse laudo está perfeito. Mas será que é isso que a gente queria ver? Né? Será que não faltou, né, a gente tentar correlacionar, né, o que a gente viu na vida real, assim, o que a gente viu no teste, o que me chamou a atenção, esse monte de parafasia semântica com o que aparece na imagem. Tá? Então, esse caso mostra por que a gente pode saber a anatomia, a gente pode saber sequência de imagem, a gente pode saber escala. Se a gente não conseguir fazer a correlação clínico-radiológica, a gente vai deixar passar muita coisa importante. Então, Perfeito. põe para a gente aqui a imagem. Eu pedi para compartilhar aqui, vamos ver se já aparece para você. Aí. Tudo certo? Vamos Então, lá. aqui na minha tela é o exame dessa paciente de 84 anos, e aí eu tenho uma ressonância de crânio sem contraste, né? Tem aqui uma sequência que eu gosto de começar. Você quer que eu vá mostrando as sequências rapidamente, Fábio? Como que você quer que eu faça? Faz o seu fluxograma, Gi. Tá. Então, para quem já viu falando, sabe que eu gosto de começar pelo T1, que é a minha sequência mais anatômica. Quando o pedido vem para a gente já com avaliação de memória, a gente sempre tende a incluir no protocolo um T1 volumétrico, que aqui ele está mostrando, está pequenininho, acho que para vocês verem, mas é uma sequência que tem muitas sequências, tem bastante imagens, né? Essa sequência. Eu vou passando, tem vários cortes. E o bom do teu volumétrico é porque eu posso mudar ele nos diferentes planos sem perder qualidade da imagem, e isso é muito bom para a gente avaliar as escalas de atrofia. T1 é minha sequência mais anatômica, porque a substância branca é branca, substância cinzenta cortical aqui, ela é mais escura, mais cinza. Mesma coisa aqui os núcleos da base, eles são mais escuros. O líquor no T1, ele é preto. O fato do líquor ser preto, ele é bom na hora da gente estimar a atrofia, porque a gente tende a superestimar quando o líquor está branco, por exemplo, aqui um T2. Então aqui parece que está muito mais atrofiado do que quando eu vejo no T1. E se vocês concordam comigo, parece ser bem mais evidente aqui a atrofia no T2 do que no T1. Então, para não correr o risco de exagerar nessa graduação, se recomenda que a gente faça a aplicação das escalas de atrofia numa sequência onde o líquor está escuro. Pode ser o T1, pode ser o flare também. Eu vou puxar o flare aqui. O flare é muito parecido com o T2, mas o líquor está apagado, tá? E o flare é uma sequência que sempre tem que estar presente nos protocolos de crânio, porque eu vou olhar doença de substância branca, tá bom? Então, o que eu vou olhar no flare aqui? Se tem gliose, microangiopatia, edema, então tudo vai ficar branco no flare, tá? E aqui a gente vai usar a escala da avaliação de doença de substância branca, que no caso a gente vai aplicar o FASECAS, é importantíssimo. E foi aplicado, se eu não me engano, não me lembro no relatório, FASECAS né? 2. 2. E o T2, voltando ao T2 só rapidamente, ele é muito parecido com o flare, mas como o líquor está branco, às vezes a gente não consegue ver alterações tão sutis da substância branca. Por outro lado, o T2 é muito bom para a gente ver líquor mesmo, hidrocefalia e algumas áreas de lacunas isquêmicas, classificar se tem
uma doença do estado crivoso, quando a gente vê o Uhum, espaço perivascular muito proeminente. Então, isso tudo é muito bom de ver no T2, tá? uhum. Nosso protocolo também vai ter em todo exame de imagem de neuroimagem, ainda que não tenha sido feito um pedido muito direcionado, sempre a gente vai colocar alguma sequência para ver se tem calcificação no sangue, que é o T2 gradiente ou T2 estrela. E quando disponível, a gente dá preferência a fazer uma sequência que é o SWI, porque o SWI, ele é uma, vamos dizer assim, que é um melhoramento, uma evolução dessa sequência T2 estrela. Então, quando as máquinas têm um software mais robusto, máquinas mais avançadas, a gente já tem disponível o SWI, que ele também é um T2 estrela, mas ele tem cortes finos, uma resolução melhor. Por que que é importante? Porque eu quero ver sangue e em demência é importante a gente ver se tem microhemorragia, porque a gente vai pensar nas Isso doenças cada vez mais hipertensivas. importante, né, Gi? Exatamente, e agora Muito mais do importante que agora. nunca. Então, hoje em dia, agora, assim, muito atualmente mesmo, esse ano está saindo muita publicação e as novas drogas anti-amiloide sendo aprovadas aqui no Brasil. O que que todo neurologista o neurologista clínico, todo mundo que lida com essa doença, Geriatra, né? especificamente é, isso, área, a gente vai aprender, vai ser uma das competências que o médico vai ter que ter é ir avaliar essa sequência de T2 estrela, T2 gradiente, para procurar as microhemorragias, saber identificar e contá-las, Contar, porque exato. aqui vai fazer diferença o número de lesões. Então, essa é a sequência T2 estrela. Então, sejam apresentados, quem ainda não conhece, bem-vindos ao T2 estrela. Ela não é uma sequência muito bonita, não é uma sequência de boa resolução, que a gente consegue ver as imagens, mas aqui a ideia não é me mostrar a resolução do parênquima, a ideia é mesmo mostrar aquilo que pode ser microhemorragia ou calcificação. Então, vai ter sempre essa sequência. E como a gente está falando de alterações cognitivas, nós vamos olhar sempre o coronal, porque no plano coronal nós vamos estimar que as atrofias, especialmente da região temporal medial e hipocampal, e aqui veio também uma sequência dedicada para o hipocampo. Já veio aqui, então, Uhum. com um T1, e a gente vai olhar, estimar a atrofia a partir disso. Então, aqui foram as sequências apresentadas, né, Fábio? Uhum. E aí, você quer que eu comece avaliando? Você já quer começar a avaliar? O que que você quer? Vamos lá, assim, ó, acho que esse caso, né, é a gente tem que sempre ver a idade do paciente, né, quer dizer, 84 anos, a gente tem que ter Uhum, bastante parcimônia para achar que a atrofia, ela é de fato é correlata, né. perfeito. Então, vamos ver a escala de MTA, a escala de Erica, para a gente, fazer a sequência das escalas? Então, Isso. E, gente, se alguém quiser ver alguma coisa específica, manda aqui no chat que a gente, né, faz uma interação ao vivo aqui, né? Fiquem à vontade, tá bom, gente? Vamos lá, então. eu vou começar que eu botei a sequência, a minha sequência, que é aquela sequência volumétrica, um T1, já consigo ver nos diferentes planos. Mudei ela para o plano coronal, certo? Estou vindo aqui da região mais anterior para a região posterior, estou andando de frente para trás. E aqui nós vamos avaliar a região dos hipocampos. Então, passei aqui, estou indo para trás, ainda estou vendo órbita ainda. Aí aqui eu já estou vendo corpo caloso, ventrículos, indo para trás. E aí, aqui eu estou vendo já, juntando essas estruturas seu quiasma. Uhum. Preciso dar um zoom aqui. Você consegue deixar um pouquinho mais claro? Acho que fica mais fácil de ver na tela aqui. Aí, obrigado. Deu? Melhorou? Acho que sim. Tá. Aqui passou o quiasma, haste hipofisária, glândula hipófise. E aí aqui eu já tenho a região do lobo temporal, certo? Então o Fábio gosta de fazer uma analogia com brócolis, né, Fábio? Brócolis Sim. que você chama? Esse daqui Brócolis para o e Fábio é um couve-flor. brócolis ou couve-flor, indo um pouquinho mais para trás.
eu vou passar o quiasma, vão aparecer essas estruturas aqui, uma eminência, que a gente vai ver os corpos mamilares, onde a gente vai avaliar a escala Érica. Aqui, uma das coisas que é interessante no ST1 aqui volumétrico é que ele pode ser um pouco mais suscetível a artefatos de movimento, porque ela demora um pouco mais. Então, às vezes, ele fica mais borrado. A gente pode olhar também na outra sequência que não tem corte tão fino, mas ela é mais rápida, então ela pode, acho que ficou até com a resolução melhor aqui. Vou olhar o outro É. T1. Então aqui isso é importante também, a gente às vezes, como diz o Fábio, o ótimo é inimigo do bom. A sequência volumétrica não fica tão boa, porque demora mais, o paciente cansa e acaba se mexendo. Então, vamos voltar aqui, T1, vendo de anterior para posterior, então aqui os nervos ópticos, junto ao quiasma, hipófise, e aí aqui um pouquinho mais para trás, nós vamos ver as eminências dos corpos mamilares, onde a gente vai estudar a escala érica, né, Fábio? E Uhum. aqui, na região um pouquinho mais do anterior do lobo temporal. E aí a gente tem o giro temporal superior, giro temporal médio, que muitas vezes é dividido, giro temporal inferior, e a gente tem esse sulco aqui que está um pouco aberto, que é o sulco colateral, e aqui a gente tem o giro parahipocampal. Tudo bem? Do outro lado a mesma coisa, giro temporal superior, médio, inferior, e o sulco colateral e o giro parahipocampal. E tá aberto aqui, né, a gente consegue ver que Uhum. ele tá um pouco alargado. Uhum. Então, não é exatamente um ERICA-1, né. Uhum. Você consegue dar um zoom para a gente ver se tem a fenda tentorial ali? Descolamento? Uhum. Uma das dicas que eu gosto de dar, que a gente vê muito, é para estudar a fenda no T2. É a mesma coisa que eu acabei de ver, mas para a gente não correr o risco de superestimar, a gente pode inverter essa janela. E se estourou muito, você me fala que eu escureço mais. Aí tá bom. E tá? E aí aqui a gente vai ver se está descolando do tentório. Olha o que, essa imagem branquinha aqui é o tentório, tá bom? Tá me Uhum. acompanhando? Então esse daqui é o tentório, deixa eu ver se eu preciso desenhar, se fica melhor. Então aqui é o tentório, Você consegui consegue dar ver, um zoom? Só para a gente ficar. Aí, ótimo. Obrigado. tá? E aqui do outro lado o tentório. Se o giro perihipocampal aqui, se essa sulco, que se entra um pouco de líquor aqui, descolando, aí já não é mais um ERICA-1. Uhum. Aqui a gente já vai chamar do ERICA-2. Eu acho que não tá muito descolado não, né, Fábio? Eu diria que tá sutilmente assimétrico o descolamento, né? Isso. Uhum. Então indo um pouquinho mais então aqui a gente vai avaliar a escala érica, né, vai ficar entre 1 e 2 aqui. Uhum. E aí a gente indo um pouquinho mais para posterior, a gente vai ter como referência quando a ponte fica mais redonda, é no nessa altura que nós vamos avaliar a atrofia aqui dos hipocampos, tá bom? Pra gente não ir muito para a região lá posterior, pegar já corpo e cauda, nem para a gente ir muito anterior e pegar a amígdala ali. Então a gente, o plano de referência onde foi aplicado o MTA é onde a ponte redonda, né, Fábio? Uhum. Então, que é E a aí aqui a transição, gente né, da cabeça para o corpo do hipocampo, né? Foi a parte exato. que, nos estudos, teve a maior reprodutibilidade entre os radiologistas, né? Então, era mais fácil todo mundo concordar na ponte, né? Nessa parte da transição, né, da cabeça para o corpo do hipocampo. A gente tem que avaliar se é assimétrico ou simétrico, e aí a gente vai graduar aqui o quão tá alargado aqui e quão tá atrofiado o hipocampo, e a gente vai classificar nessa classificação MTA de Sheltins aqui. Então Uhum. aqui foi dado um MTA2, se eu não me engano, Um, bilateralmente, e o um, 1 é quando acontece isso daqui, ó, ainda tá colado isso. hipocampo aqui, uma fímbria aqui colada, né. É um Uhum. Então, pouquinho assimétrico, mas ainda colado, né. Ainda a gente vê a fímbria aqui. você vê que a esquerda, assim, tá sutilmente mais, né, atrofiado. Quer dizer, É. a fissura coroideia está um pouco mais larga. Uhum. Mas ainda é um 1, né. Uhum.
já tá, mas, né? E assim, ela tem 84 anos, a gente não pode esquecer disso, né? É, então o MTA2 para essa idade ainda seria, Uhum. habitual para a idade, correto? Uhum. E Bom, aí tinha também a escala de Coedan, que é uma que é escala uma que escala avalia volume do lobo parietal. perfeita. Eu vou colocar um lado a lado, só para a gente saber se a gente está andando do lado direito, do lado esquerdo, tá? Vou colocar Uhum. aqui, vou colocar um teu. Então a gente tem eu gosto de você gosta de começar como avaliar o coida? O coida a gente pode avaliar no coronal, sagital e axial. Uhum. É, eu gosto de ver primeiro o precúneo e depois a face lateral. Então você pode começar então pelo plano axial, a gente vai classificar ela, ou coronal. O sagital, a maioria dos protocolos de ressonância vão vir com um T1 sagital, então ele já vai estar pronto aqui, você não vai precisar reformatar, você vai estudar ele. Você está aqui na linha média, eu estou usando minha outra a janela aberta aqui para ser a referência. Fui para o lado direito, tá vendo? Eu estou andando aqui para o lado direito, e aí a gente vai estimar o grau de atrofia aqui, parietal posterior. A Uhum. gente vai olhar como que tá o sulco aqui, né, Fábio? O símbolo, se a gente vai ver se tá alargado, se ele começa mais fino e termina mais largo, já é um indicativo de que essa atrofia não é tão habitual, tem uma atrofia já, que a gente já pode classificar, e aqui tá mostrando isso, né, esse sulco que era Uhum. mais fininho, e ele foi abrindo, né. Uhum. Então aqui quando acontece isso, normalmente ou 2 a gente vai comparar e vai olhar no axial se realmente esse sulco, Uhum. dividindo no lobo parietal, sulco interparietal, ele está alargado, então eu vou começar aqui de cima para baixo, da região do alto, daqui da convexidade. Então vendo o giro pré-central, maior e mais largo, giro Uhum. pós-central, então esse é o sulco central. Central, Aí aqui o isso. sulco Pode falar. Sulco pós-central, a gente tem aqui a pars marginalis, e esse daqui é um importante também referência para a gente ver se ela está alargada. Ela está um pouco mesmo alargada, ele já tem uma atrofia, e aí a diferença de graduar entre 2 e 3, normalmente 3 a gente já vê um córtex afilado, a gente vê o aumento do espaço licórico, mas a gente também vê o córtex afilado, um pouquinho assimétrico, né, Fábio? Parece que um grau maior à Uhum. esquerda mesmo. Uhum. Então, e a gente vê aqui o sulco interparietal mais proeminente. Uhum. Mas ali, né, Gi, eu acho que tem dos dois lados, né? Não te chama a atenção que também tem a direita aqui, né? Tem a direita também, a gente vê essa mesma proeminência aqui, né, então vamos andar aqui para o lado esquerdo, a gente já tinha visto, né, e o lado direito também. Uhum. E é isso o que estava na descrição, né? Então, ERICA 1, MTA 1, FASECAS 2, COEDAM 2. E a gente concorda, né, concorda que Lógico. Fasecas Lógico. 2, né. Isso. 2, assim, alguns lugares já meio, né, quase confluente, né? É, 2 para Mas e 3, aí, é Gi, quando assim, começa. é, a gente. Uhum. Pode falar. Então, a gente tem, nesse caso, será que a gente está deixando passar alguma coisa, assim? Né? Qual que é a correlação clínico-radiológica que a gente tem que fazer nesse caso? Né? E a gente está vendo claramente um problema semântico, né? Um déficit da memória semântica. E a gente também viu, né, algumas questões comportamentais lá, a repetição, de ir no banco, né, meio que um delírio de roubo. Né? E aí, assim, olha, aonde que eu procuraria nesse caso? Né? Então, eu veria com muita calma, com uma lupa, com muito detalhe, a região temporal anterior, né, os polos temporais. Porque eu sei que do lado esquerdo é a região que faz a memória
semântica, né? E eu veria assim, exatamente também a região inferior do, do giro fusiforme, por exemplo. Então, vamos lá, vamos ver os polos temporais dessa paciente? Então aqui, na mesma sequência T1, que é a que eu gosto de começar, se a gente começar, vamos começar lá de cima para baixo. A gente não pode hipnotizar e só ir graduar pelas escalas, né? A gente tem que olhar como um todo. E a região aqui, talvez frontal, anterior, você tenha percebido grande atrofia. Quando eu estou chegando aqui em mais inferior, olha como está a região temporal mais anterior. Então, tem até um espaço licórico muito grande aqui. Parte dos sulcos começa a ficar já mais afilado, que a gente fala em ponta de faca. A gente está vendo esse grande espaço aqui licórico. E aí, de novo, é mais fácil muitas vezes ver isso no T2, chama mais atenção no T2. Olha lá como a gente vê um pouquinho de atrofia aqui frontal, tem um espaço licórico na região frontal, mas eu vou descendo, olha o grande espaço licórico que tem na região temporal anterior, o córtex ficando já afilado aqui, ó, olha como está mais afilado. E de fato, quando eu olho a região dos hipocampos, eles não estão atrofiados mesmo, assim, eles estão preservados, relativamente preservados. O ventrículo está pequeno, mas esse espaço licórico está muito proeminente na região temporal anterior. Eu vou no coronal, eu vejo a mesma coisa, eu vou inverter de novo aqui, para a gente não hipnotizar muito. Vou vir aqui da região anterior. Consegue aumentar um pouquinho, dar uns para gente? Oi? Então eu tô vindo aqui da região Oi, anterior, tô vendo obrigado. região frontal. Eu vou descendo, vou indo para posterior. Olha só Então aqui já está o aparecendo a ensino do porção temporal. anterior. Olha como tem muito líquor aqui e pouco parênquima, certo? Ó, tá nadando aqui, tá flutuando no líquor aqui o polo temporal anterior. E aí conforme eu vou indo para Uhum. posterior, ele vai preenchendo aqui já de parênquima, mas a região anterior, ela tá bem mesmo muito proeminente, isso chama atenção. E é uma das coisas que a gente tem que Ali no procurar giro, ativamente, né. é. E aí, assim, voltamos ao pilar um, né? Volta um pouquinho para a gente ver o giro fusiforme e o sulco occipito temporal. Tá. Né? Olha como ele está bem largo aí. Exatamente. Né? Isso, ó. Quer dizer, você vê que a atrofia aí me parece mais à esquerda, né? Sim, E aí bate com a clínica, né? Quer dizer, essa paciente tem um déficit semântico, parafasia semântica, anomia, dificuldade de extrair conhecimento semântico. E a gente está vendo ali, né, uma atrofia muito mais polar e inferior. E aqui me parece ser assimétrica mais à esquerda. Né? Então, e aí eu acho que não tem uma escala assim amplamente utilizada para ver essa imagem que a Gislane está mostrando na tela. Por outro lado, quando a gente sabe, né, que qual foi a clínica e a gente tem a desenvoltura de procurar isso na imagem, né, fica mais fácil de achar isso. Porque acho que essa imagem ela fala muito para a gente. O déficit está aí. Né? Então, é, provavelmente, essa paciente ela tem uma questão muito mais semântica comportamental polar, né? Então, apesar dessa idade, né? Essa idade é muito comum, né? Ter doença de Alzheimer, demência mista, Alzheimer mais vascular. Mas nesse caso, apesar da atrofia mais posterior lá, eu fico muito com a ideia de que ela pode ter, né, uma forma de demência frontotemporal, né? Uma forma com déficit semântico, com déficit de linguagem, e também com déficits comportamentais, discutindo mais o acometimento do polo temporal direito. Né? O que você acha disso? Você acha que é importante? Assim, é uma coisa. Né? Eu já vi
muita gente achar que isso é higroma, cisto aracnoide, assim. É, Você isso é diria que interessante. De você olhar esse aumento no espaço licórico, na região temporal anterior, no polo anterior e suspeitar disso ser um cisto aracnoide. De fato, a gente vê muito cisto aracnoide nessa região. Uma das coisas que o cisto aracnoide faz, ele remodela a calota craniana e ele desloca o parênquima. Ele normalmente não leva a uma perda de volume do córtex. E aí ajuda a gente a diferenciar se isso que eu estou vendo é uma atrofia, se isso que eu estou vendo é uma lesão cística que está ocupando esse espaço. Então, a gente até vê mesmo muito cisto aracnoide nessa região, não é raro. Uma dessas características do cisto é especialmente remodelar aqui a calota craniana e deslocar o parênquima. Então, normalmente relacionado ao cisto aracnoide, o sulco está até menor, porque ele está empurrando. uhum, Então, diferente desse caso onde o sulco está mais alargado. É justamente o oposto, porque a gente tem aquela região ali sendo ocupada pelo cisto aracnoide. Então, acho que, isso ajuda muito a ver a diferenciar. E aí depois que a gente começa a acreditar, a gente vê mesmo que o córtex está mais afilado, né, nessa região do polo temporal anterior, né, a gente, e isso já está mostrando que tem uma perda volumétrica aí mesmo. uhum. Esse caso de, assim, se ele tivesse numa pilha sua, assim, de laudos, né, e não tivesse essa informação: "Olha, tem déficit semântico", assim, você acha que E seria foi o que fácil? aconteceu, né. Não, eu acho que, dificilmente esse laudo se eu acho que o que poderia ter acrescentado aqui, uma das coisas que faz parte da minha rotina, é avaliar o padrão de atrofia global, e aí a gente vai olhar todos os segmentos, os lobos, e aí nesse padrão de atrofia, eu acho que seria o momento da gente identificar que tem um gradiente mais importante na região temporal anterior e em seguida eu aplico as escalas. Mas de fato para o colega ali não foi o pedido informando essa dica, essa semiologia não foi informada, né. Sim, Então estava assim, como que era a queixa? Esquecimento e essa alteração memória. cognitiva. Alteração cognitiva. Então ter essa semiologia, essa informação ajuda muito, faz a gente olhar ativamente na região, e claro que o radiologista tem que ter esse conhecimento semiológico também, então essa via de mão dupla, né, você Sim, informa e o radiologista tem que também ter esse conhecimento, e aí quando procura, acredita, né. Então sabendo que eu tenho que procurar, eu consigo enxergar. O desconhecimento da clínica realmente leva a não valorizar achados sutis e às vezes não são tão sutis assim, mas eles acabam passando despercebidos, porque é um paciente de 84 anos, já está esperado uma perda volumétrica, sem essa informação tão importante, foi o que passa. aconteceu, né. Passa. Eu acho que esse caso, ele mostra, assim, uma coisa que nós clínicos enfrentamos muito, né, que é a nosognosia, assim, a pessoa não percebe a própria dificuldade, o ambiente espera que a pessoa tenha problema de memória. "Ah, é normal da idade, vai assim", né, então e aí, assim, muitas vezes você vê, assim, as famílias todas divididas, assim, um estresse, uma dificuldade de oferecer ajuda, e aí quando você não consegue, assim, claramente demonstrar, através do exame de imagem, que existe uma normalidade, existe uma simetria, que existe uma correlação do sintoma que você viu com o que você vê na ressonância, fica muito difícil, às vezes, convencer as pessoas, né. E falo assim que, eu não sei se é só para mim aqui, mas, às vezes eu falar é uma coisa, eu falar e eu mostrar uma imagem correlata, a imagem vale por 1000 palavras, né. E Com eu certeza. isso, né. E aí, quando o laudo é muito discordante ou quando ali ficou, essa dúvida, né, é normal para a idade ou não, é difícil de convencer o paciente, a família, né, Fábio. Nesse caso, se você não tem ali
a segurança de mostrar a atrofia na região onde ela tem, então você conseguiu comprovar objetivamente pelo teste. E aí consegue mostrar também objetivamente pela perda ali de volume, aí é mais fácil de convencer, né. Uma família que já estava com reticente, com dúvidas em relação à perda ou não da função da paciente. Então, eu acho que esse caso ele demonstrou esse ponto, né? Como é importante correlação clínico-radiológica. Como é importante você dar informação para o radiologista, mas também você ter, né, eu diria que a independência de ir lá e ver você mesmo, ter uma opinião própria sobre as coisas, né? E aí eu falo assim, gente, por mais que eu, né, sou um fã da neuroimagem, né, Gi? Eu acho que eu também sou um fã, né, da testagem cognitiva, da semiotécnica, porque uma coisa complementa a outra, né? Na neurologia, eu sinto que muitas vezes a gente deixou de examinar, deixou de fazer teste para ver a neuroimagem. Só que aí é a brincadeira do bêbado usando um poste, né? Quer dizer, o bêbado usa o poste para se apoiar, não usa o poste para iluminar, né? Então, a gente tem que usar a neuroimagem como a gente usa um poste para iluminar nossos caminhos, né? Não para a gente se apoiar, né? Então, porque aí também fica muito difícil se você não dá uma informação, você não tem o dado correto, né? Então, acho que esse caso ele, né, nem é um caso muito difícil, assim, não é do outro mundo, mas ele mostra exatamente isso, né? Que é, apesar da idade, apesar de várias coisas, você saber onde você veio, saber dizer, olha, sim, aqui está atrofiado, sim, porque aconteceu isso na clínica, que é o terceiro pilar, que é a correlação clínico-radiológica, né? Então, eu acho que cada vez mais, né, e aí a Gislaine já deu aqui um spoiler, né, que é, na medicina moderna, né, todo mundo tem que saber neuroimagem. O clínico, o psiquiatra, o geriatra, o neurologista. Se você atende pessoas que têm declínio cognitivo, você atende geriatria, se você não é geriatra, mas até, né, quem é aqui que não vai ver idosos? A população está aumentando, né? Você vai acabar vindo. Né? Então é fundamental, se você trabalha com essa área de cognição, de comportamento, psicogeriatria, por exemplo, tem que saber ver neuroimagem, você tem que saber neuroanatomia focada, sequência de imagem, escala, correlação clínico-radiológica. E eu acho que um ponto extra agora, né, especialmente para quem tem interesse nessa área, né, e aí já fico aqui a duplo sentido. Quem tem interesse nessa área tem que saber identificar áreas, né? Então, a gente teve recentemente a aprovação do donanemab, então a primeira droga anti-amiloide aprovada pela Anvisa, e a gente tem ainda algumas questões, mas no futuro muito próximo, essas medicações vão estar disponíveis. E aí fica aquele ponto, assim, olha, você não vai querer você mesmo ver a imagem e saber se tem microhemorragia? Quantas tem? Por exemplo, saiu agora um estudo que fala, ó, pode ter até 4 microhemorragias para você fazer a medicação. Mas se você tem duas, você tem mais área inflamatória do que se você tem uma. Quer dizer, será que você não deve saber contar microhemorragias? Né? Tem lá um gradiente eco e um SWI. Qual que eu vejo? Qual que é o protocolo? Né? Será que como, uma coisa que depois eu vou pedir para você até mostrar numa outra live de como que eu sei que é microhemorragia ou é vaso? Às vezes confunde, né? Perfeito. É. Não é Ou é microhemorragia, calcificação, ou é outra coisa que muita apareceu sangue, ali. é melanina, né? O que é, aciderose superficial? Né? Como é que a gente vê isso? E aí, um outro ponto, né, a gente vai precisar saber classificar doença cerebrovascular, e se for grave, contraindicação. A gente vai precisar saber identificar a área, edema vasogênico, né? Porque a grande maioria é assintomático. Se você não vê na imagem e continua fazendo a medicação, a pessoa se torna sintomática.
né? Então, eu acho que são algumas mudanças, né, que a medicina moderna, né, vai exigir. Quer dizer, é uma nova habilidade, né, que precisa. E aí, eu já vou fazer aqui um convite, né, para quem gosta aqui desse tema, né, a gente vai fazer no dia 9 de agosto, às 9 horas, um workshop sobre novas terapias da doença de Alzheimer, focando em drogas anti-amiloide, né, como a gente usa a neuroimagem para selecionar pacientes. Então, o que eu tenho que ver na imagem para eu poder usar essas medicações? Né? Quais são os parâmetros que eu uso? Como que eu procuro? Como que eu me sinto seguro para poder indicar? E como que eu vou usar a imagem para acompanhar esses pacientes? Então, como que eu vou identificar a área? Né? Contar microhemorragias vai ser fundamental. Porque se tinha uma e passou a ter três, né? Isso é área. Quer dizer, saber identificar sangramento no espaço subaracnoide, que é a aciderose superficial, vai ser fundamental. Então, eu acho que essas novas habilidades, elas precisam ser aprendidas. Então, fica aqui esse convite, né? Eu e a Gislaine, a gente vai fazer um workshop específico para esse tema, né? Uso de neuroimagem em drogas anti-amiloides, tá? E a gente está fazendo uma promoção, tá? Então, esse workshop, ele tem o valor de 697 e a gente está fazendo uma promoção por 397, tá? Então, é a primeira cota, então são vagas limitadas, né? Mas a gente está fazendo essa promoção, né? Porque a gente quer que você participe, que você aprenda realmente a usar a neuroimagem, né? Para também ter segurança em indicar em usar drogas anti-amiloides. Tá? Então, fica aqui esse convite, Gislaine, você vai participar também, vai fazer parte desse evento. Você quer falar alguma coisa sobre ele? Obrigada. Não, é muito importante mesmo a gente aprender a selecionar esses casos, acompanhar, monitorizar, ter segurança, né? Drogas novas, muita preocupação, muita expectativa, e é extremamente importante ter essa segurança, treinar, se capacitar e estar preparado para oferecer mais ainda para os pacientes, né? Uhum. E eu acho que é isso, né, Gi? Até para os radiologistas, assim, é uma Com novidade. certeza. Sim, os É, radiologistas, a gente tem que se capacitar sim para entregar. Então, o pedido vai a gente espera que os pedidos venham informando, se o paciente é candidato e se o paciente está fazendo tratamento, em que fase, em que ciclo que está. Então, a gente vê que tem diferença da incidência dessas alterações colaterais, dependendo do ciclo que o paciente está, e se fez pausa, se não fez pausa, se reintroduziu. Então é bastante coisa para aprender mesmo, é importante. uhum. Então, 19 de agosto, então sábado, às 9 da manhã, vamos ter esse workshop. Tá? Então, se você tem interesse e quer aproveitar essa promoção, vai ter aqui um link, né, que você vai poder entrar nesse workshop. Tá? Então, a gente vai ter um grande prazer em aprender juntos, em discutir casos, em mostrar a evidência e mostrar o protocolo de rastreio de área, né, Gi? Com certeza. Então, fica aqui o nosso convite. E eu espero que esse caso tenha sido interessante, né, e que você tenha aprendido, né, esse ponto. Olha, correlação clínico-radiológica é fundamental. Quer dizer, quando o neurologista ele conseguiu identificar com certeza o que está acontecendo na clínica e conseguiu conversar com o radiologista, aí a coisa fica muito mais fácil, né? Muito mais simples. E aí, né, às vezes é isso, assim, ó, eu gostei, acho que tá certinho, né, o relatório, mas aí Tá. talvez faltou
né? Faltou esse link, né, um estava pensando uma coisa no consultório e ele viu a outra coisa na imagem e com onde que fez a correlação, né, Fábio? Nesse caso não foi feito. Isso, então faltou correlação clínico-radiológica. E aí, assim, eh, eu acho que a gente, caso a caso, vai aprendendo a fazer isso, Com né. Eu certeza. aprendo muito quando eu vejo um caso desses e a gente consegue discutir e aprender, né, ensinar, aprender e reaprender e, né, meio que tornar a informação mais sólida na nossa cabeça. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Parabéns se você chegou até aqui. E de fato, você está se esforçando para aprender, para melhorar, para atender melhor os pacientes. E eu acho que esse é o segredo, né? De a gente estar sempre aprendendo. Então, a gente fala que essa palavra, né? Essa frase é meio que um clichê, mas somos eternos aprendizes, né? Porque cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente, né, consegue consolidar isso na memória e abre uma porta para um outro aprendizado, para uma novidade, para uma coisa que a gente achava que sabia e não sabia. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com vocês, Gislaine. Obrigada, Fábio. E agradeço muito. Igualmente. Algumas palavras finais, Gi? Eu agradeço a presença de todos e também parabenizo a todos que estão aqui interessados em aprender mais, e obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Então, gente, muito obrigado. Boa noite. Parabéns. E vejo vocês no workshop de uso de neuroimagem em drogas anti-amiloide.